homem naquela igreja que ela estava. E diz que no coração dela, ela desejou ser ele. Porque a unção que estava nele era tanta, que conforme ele orava, as coisas iam acontecendo, e conforme ele levantava as mãos, as pessoas iam recebendo, e o mover do Espírito Santo ali era tremendo. E aí diz que no coração dela, ela falou assim: eu vou ficar a última da fila, porque o que eu quero é saber como é que esse homem chegou nesse nível, porque eu quero ser igual a esse homem. E aí, quando ela chegou perto do pastor, e o pastor disse: o que você quer, filha? Ela disse: esse dom que está no Senhor, alcançar esse nível. E ele disse assim: bom, então aí com você a conversa é diferente, a gente tem que marcar um dia para a gente poder ir na sua casa e conversar. E ela disse que então a mãe dela se ofereceu para fazer uma janta numa quinta-feira. E eles disseram: a gente não pode. E na outra quinta a gente não pode. Mas pastor, por que não pode? Daí ele falou: não, a gente pode ir, mas a gente não vai poder jantar. E disse que ali então ela foi descobrir que eles estavam há 33 dias em absoluto jejum, somente na água. E aí ele contou, foi até a casa dela e contou que ele era da macumbaria, que ele era, né, dos terreiros. E ele falou assim: sabe, quando eu cheguei na igreja dos evangélicos, eu me assustei, porque a busca é tão rasa. Como é raso como o crente busca. Crente não jejua, crente não ora, crente não faz esforço, e aí quer alcançar milagre. Se o diabo revirar a vida do crente, a gente faz todo esse sacrifício, porque lá a gente passava 40 dias em jejum, ele falou. E nas igrejas ninguém quer fazer. Como é que quer alcançar? Aí ela falou assim: essa é a chave, esse é o segredo. Nós não buscamos, irmãos. Nós queremos que caia no nosso colo, que o Senhor seja bom, simplesmente. E é a segunda vez que eu vejo pastores desse lugar falar. A primeira vez também eu ouvi um pastor falar que ele se assustou porque ele achou a busca dos evangélicos muito rasa, né? As pessoas oram um pouco, as pessoas jejuam um pouco, as pessoas vão um pouco aos cultos, as pessoas glorificam um pouco, e para Satanás eles fazem muito mais. E aí a gente pergunta: por que será que tal pessoa está destruída? Olha o que eles estão fazendo para o diabo. Irmãos, então isso quer dizer que o diabo está tendo mais glória do que o nosso Deus, que criou tudo, que criou eu e você. Isso é um absurdo da gente se ver, da gente se ouvir. Isso me tocou de uma tal forma que eu falei: não, eu preciso republicar isso. E fui lá e republiquei no Facebook da igreja, republiquei no meu. E Deus me tocou nesta noite para trazer isso. Então, lá no Atos 4:31, vamos ler. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pode se assentar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero trazer nesta noite, depois de ver esse vídeo, é uma reflexão para mim e para você. Será que nós não conseguimos nenhum espaço na nossa agenda para a gente jejuarmos? 2 vezes na semana? Eu sei que tem pessoas que trabalham no pesado, mas no domingo tu está em casa, às vezes, no sábado. Se você não consegue o dia inteiro, meio período. Orar, irmãos. Orar. Hoje no meu quarto, enquanto eu orava, Deus falou tanto comigo, igreja. Tanto comigo. E o mais engraçado de tudo é que aí eu deitei para descansar. E quem disse que eu dormi? Deus me incomodou tanto com essa palavra e eu não conseguia. Eu falei assim: Senhor, fala sério, eu quero descansar. Eu já estou em jejum, eu não posso comer. Deixa eu dormir pelo menos, né? Eu já orei, eu já fiz tudo. E aí eu falei: tá bom, eu vou escrever então o que o Senhor falou.
E aí fui lá, comecei a anotar para eu não esquecer o que o Senhor me passou. Então, o que o Senhor me passou? Que o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Como a gente viu aí, ele tem muitas oferendas, né? Mais do que o nosso Deus. E nós não podemos pedir coisas e bênçãos para mim e para você? Podemos, claro que podemos. Mas eu quero que você entenda que o principal de você buscar é o céu, é a graça. Sabe? Nós precisamos buscar a unção de Deus. Porque, irmãos, se o Senhor vier hoje, tudo que você conquistou vai ficar. Vai ficar. Mas e a sua alma? Ela está garantida para o céu? E o Senhor me incomodou a falar sobre isso. Que nós não devemos nos preocupar com as chaves desta vida. Que nas nossas orações nós devemos nos preocupar mais em buscar dele. De comunhão para ele. De pedir mais milagres dentro da igreja. Mais manifestação de poder. Que é o que está faltando. E faltando bastante. A salvação de pessoas que estão lá fora. Que o Senhor prepare oportunidades para nós falarmos para essas pessoas. Porque as almas, elas precisam de alguém para levar. Que a sua oração e o seu jejum, ela seja para isso, para a salvação de almas, para a cura de almas. Almas que estão feridas, machucadas, maltratadas. Almas que muitas das vezes eu vejo no TikTok que saiu da igreja porque foram feridas com palavras ou com coisas que viram. Mas elas se esquecem que não foi o Cristo que machucou elas, que feriu elas. Cristo não tem nada a ver com isso, igreja. Focar nele, realmente nele, na salvação que ele tem. E nós devemos orar em unidade, para que Deus se manifeste e fortaleça nós, o seu povo. Que ele traga para nós a ousadia para realizar a sua obra. Que hoje traga de volta o homem e a mulher de oração que outrora nós éramos. E eu posso falar para vocês por mim. Eu era uma mulher de muito mais oração. Tá aqui a minha mãe que pode confirmar para vocês, o meu pai. Minha vida era me trancar no meu quarto, ligar a minha música e dobrar os meus joelhos. E falo para vocês que todas as vezes que eu jejuei, eu tive respostas. Então, é falta de busca. Se não buscarmos, nós não vamos alcançar. Se nós só esperarmos em cada vez que a gente vem para o culto, num dia de semana, para ouvir a palavra e para receber uma oração, eu sinto muito. Você vai continuar vagando, sem receber. E o pior de tudo, sem ter uma experiência genuína. Porque a oração, ela vai começar aos poucos, irmãos. Você não vai conseguir, de repente, orar meia hora, 1 hora, de imediato. Talvez você vai iniciar com 5, com 10 minutos. Mas conforme você vai criando intimidade de fazer isso, o Senhor vai ministrando no seu coração a forma de falar, a forma de orar, a forma de pedir. Vai te trazendo as memórias, pessoas que você conhece, vai colocando desejo no seu coração de você apresentar. Pessoas com quem você trabalha, que de repente conta algo para você e ele coloca na tua memória para você apresentar. É assim que ele faz. É dessa forma que ele trabalha. E aí quando você menos espera, ele visita você, como ele foi lá no meu quarto hoje. E aí aquele lugar, ele se enche daquela unção. É uma unção assim, que é uma presença que eu não consigo nem mensurar. Mas eu posso mensurar para você uma coisa que eu sei. Que quando eu estava fora dos caminhos, existia um vazio.
E sabe esse vazio que hoje você está aí nos ouvindo na live e de repente você está com ele? Um buraco no peito. E parece que nada que você faz preenche aquele vazio. Já ouviu falar que existe um vazio que ele é só completado por Deus? É verdade, igreja. Isso é verdade. Aquele meu vazio, domingo era o pior dia. Irmãos, como eu odiava domingo. Eu não suportava o domingo. Porque aí já tinha ido na balada no sábado, já tinha enchido a cara. No domingo eu estava sozinha. No domingo a solidão vinha. O arrependimento vinha. A tristeza batia. E aí era o pior dia. Mas aí eu quero dizer para você que quando você tem esse encontro com Deus nesse quarto, essa presença, ela vai bem naquele vazio e ela dá um impacto assim que ela preenche aquilo de uma paz. É uma paz tão serena que parece que você está flutuando assim, ó. Não é isso, Fernando? Você flutua na presença do Senhor. E hoje eu convido você a buscar essa presença. Porque devagar você vai chegar nesse nível, se você ainda não chegou. Vai orando, vai pedindo. Pede para Deus. Pede para Deus se manifestar. Senhor, senta aqui comigo. Ministra lá sobre o meu quarto, sobre a minha casa. Onde eu estiver orando, essa presença impacta a minha vida, Jesus, de uma forma que eu possa sentir. E aí o Senhor me levou a outra palavra que diz, lá em Êxodo, não precisa nem abrir, irmãos, é Êxodo 3, do seu verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sarça. Sabe o que representa a sarça? Presença. Presença e santidade de Deus. Mas a sarça tem um detalhe, ela não se consome. Humanamente parece impossível, mas para Deus, Ele nos sustenta nela. É um fogo só para nos achegarmos a Ele, a presença dEle. Tem dias, irmãos, que eu subo nesse altar, e enquanto eu estou aqui louvando, é esse fogo que eu sinto, essa sarça, essa presença. E eu disse hoje no meu quarto para o Senhor, Senhor, continua a ministrar naquele púlpito esse fogo. E Ele me disse assim, enquanto você tiver coração para mim, a sarça vai estar lá. A sarça vai estar lá. Basta você colocar-se, continuar a fazer a minha vontade, a me buscar. E tem dias, irmãos, que este lugar ele fica pequeno. Ele fica muito pequeno. Quando vocês louvam junto, vocês não têm noção, vocês não conseguem mensurar como isso atinge a glória do Senhor. Vocês não têm noção. É por isso que eu faço tanta questão de cantar hinos que vocês sabem cantar. Porque isso chama a atenção do nosso mestre. De uma forma inacreditável, indescritível. E Deus chama Moisés pelo nome. Sabe o que isso significa? O chamado é pessoal. Cada um tem o seu. Eu tenho um, você tem o seu.
Roger tem o dele, Érica tem o dela, Lucas tem o dele, Tia Célia tem o dela. Mas Alessandra, eu não sei para que eu fui chamado. Então eu te convido a buscar e identificar o seu chamado. Ele vai te mostrar, ele vai te direcionar. Ele vai fazer você sentir. Continua buscando. Continua intercedendo para você descobrir. A sarça, ela estava num lugar simples, irmãos. Sabe por quê? Deus adora a simplicidade. Deus, ele não quer grandeza, beleza material. A maior beleza e a maior grandeza que ele pode achar é o nosso coração. O nosso coração é o nosso tesouro, é o tesouro de Deus. O nosso coração é o templo de Deus. É nele que ele quer manifestar a sua glória, a sua presença. É nele. Quando nós menos esperarmos, ele vem. E é na sarça que recebemos nossa missão. Para ela acontecer, nós temos que continuar assim, em unidade de busca do poder de Deus sobre cada um de nós. Pois lembre-se, você que é o templo. Você está somente em paredes. Ele vai com você embora quando você vai. Ele fica com a pastora quando a pastora fica. Basta você abrir o seu templo. Se o seu templo estiver aberto e acessível, ele vai estar aí. Nós temos que buscar desse fogo, né? E quando Deus está presente no fogo, nada destrói. Ao contrário, esse fogo ele serve para nos preparar, para nos transformar, para nos capacitar. Esse é o objetivo da sarça. Uma igreja preparada, uma igreja transformada, uma igreja com capacidade para servir, pois é para isso que nós somos chamados. Servir. Você não foi chamado para ser destaque. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós somos chamados para servir. Seja para colocar uma cadeira, seja para um copo d'água, seja para um som, seja para varrer a igreja, seja para interceder por alguém. Nós somos chamados para servir. Glória a Deus. É importante entender isso. A glória é dele. É para ele. E é dele. Você e eu somos apenas instrumentos. Glória a Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E eu não podia deixar de trazer para vocês. Minha mãe disse assim: seja breve, Alessandra. Eu falei: eu vou tentar, mas eu não posso não fazer o que o Espírito Santo me mandou fazer. Eu tenho que ser obediente, porque se eu não for obediente, ia ser cobrado de novo. Amém? Eu vou pedir para vocês já se posicionar. Quem quiser orar em joelho, ora em joelho. Enquanto você